Salve galera, bom dia. Galera, esse tema ele é muito importante, só que eu fiz um resumo muito relâmpago para vocês pegarem essa matéria de forma tranquila e rápida, beleza? Tanto que eu nem dividi os vídeos, eu gravei um vídeo só para ele ficar curto e objetivo, tá? Para dar todas as condições de vocês resolverem as questões e principalmente aprenderem esse assunto. Então vamos lá, vem comigo. Independência dos Estados Unidos. Primeiro, para a gente falar da independência dos Estados Unidos, a gente tem que entender como os Estados Unidos eles surgiram. A gente vai ver isso de forma bem sintética. Primeira coisa, a gente viu é, no primeiro bimestre, primeira aula do ano, foi sobre a Revolução Inglesa. A gente vai lembrar que teve a Guerra das Duas Rosas, a consolidação da família Stuart, toda aquela questão. Isso vai acontecer no século XVII. Enquanto isso tudo acontecia na Inglaterra, a Inglaterra começava a expandir os seus domínios para a América. Começava a conquistar suas primeiras colônias aqui na América. Em 1606, o cara que era o rei da Inglaterra, o James I, ele vai dar autonomia para que alguns consórcios, algumas famílias, elas venham para a América para poder colonizar. Só que a colonização dos Estados Unidos, do que seria os Estados Unidos, a colonização que os ingleses faziam na América era diferente do que os portugueses faziam. Aqui no Brasil, os portugueses eles faziam uma colonização predatória, era a colônia de exploração. Qual é a diferença? Colônia de exploração é para você tirar dinheiro e acabou. Lá no norte, não. Os ingleses eles fizeram um sistema de colônia de povoamento. Beleza? Se a galera ia para lá para morar. Safo? Depois de alguns anos teve uma divisão, que a galera do norte começou a desenvolver mais essa questão do povoamento, do sul era mais de exploração, mas no primeiro momento o objetivo era povoar, era viver na América, construir uma nova vida na América. E muita dessa galera que foi da Inglaterra para as colônias na América do Norte eram protestantes. Protestantes que fugiam de perseguições católicas. Beleza? A reforma protestante já tinha acontecido décadas antes, mas ela ainda ecoava bastante as consequências dela pela Europa. E muitos protestantes ingleses, eles vão ser perseguidos pela Igreja Católica e eles vão fugir para a América para correr dessas perseguições, né? Os chamados puritanos. Aqui eu coloquei para vocês uma lista das 13 colônias que existiam. Não se preocupem que vocês vão ter que decorar isso aí, beleza? Coloquei isso daí para fins de informação para vocês. Sabe? Essa lista não vai ser cobrada na prova de vocês, não se preocupem. Com o desenvolvimento da colônia, como era uma colônia de povoamento, a galera que vivia lá começa a desenvolver uma espécie de identidade própria. Beleza? Com o movimento do iluminismo que a gente tanto falou no primeiro bimestre, esse pensamento de liberdade ele começa a chegar nos Estados Unidos. Os pensamentos iluministas de serem contra a dominação do rei, contra determinações religiosas. Isso chega nos Estados Unidos, chega nas 13 colônias, melhor dizendo. Aí vão acontecer alguns movimentos que vão influenciar diretamente para que a revolução que deu origem à independência ela acontecesse. Primeiro foi a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos que vai durar de 1756 até 1763. A Guerra dos Sete Anos, galera, ela vai ser uma guerra basicamente entre Inglaterra e França. Eu coloquei para vocês, bloco 1, Inglaterra, Prússia e Portugal. A Prússia é um país que formaria a Alemanha futuramente. E bloco 2, França, Áustria e Espanha. Eram aliados. Esses demais eram aliados de um lado e do outro. Mas a guerra praticamente mesmo era entre Inglaterra e França. Inglaterra e França vão protagonizar uma rivalidade eterna. Essa guerra ela vai acontecer por questões comerciais, por questões econômicas, beleza? O domínio pela navegação comercial. E também tem a questão da posse do Canadá. Não sei se vocês sabem, mas no Canadá, algumas partes do Canadá atualmente falam inglês e outras falam francês. O Canadá ele era disputado entre Portugal, entre Inglaterra e França, para ver quem era o dono da colônia, quem colonizaria o Canadá. O resultado dessa guerra foi que a Inglaterra venceu. A Inglaterra deu uma surra na França, na verdade. Com o fim dessa guerra, foi assinado o primeiro Tratado de Paris. Com o Tratado de Paris, essa disputa pelo Canadá, ela se encerrou.
A França, como perdedora, ela concorda em dar o Canadá à Inglaterra. Tá, professor, o que que isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Cara, toda guerra ela gera custos. Guerra é caro. Independente se você ganha ou perde. Se você perde é muito pior. Mas se você ganha também acaba saindo caro. A Inglaterra teve muitos gastos, mesmo ganhando. A crise, ela começa a bater. A crise pós-guerra, ela começa a bater na Inglaterra. Aí, para a Inglaterra tapar o buraco financeiro que a guerra deixou, o que eles fazem? Eles aumentam impostos. Eles vão aumentar impostos aonde? Na metrópole? Não, vão aumentar na colônia. Os colonos é que pagam. Aumenta os impostos na América e a América ela vai bancar a reconstrução da Inglaterra pós-guerra. Aí, para alavancar essa questão econômica, a Inglaterra vai criar algumas leis, beleza? Essas leis elas basicamente giravam em torno de cobranças de impostos. Em 1764 vai ser promulgada a Lei do Açúcar. O que essa lei determinava? As colônias elas poderiam comprar açúcar de qualquer país. Você não é obrigado a comprar açúcar inglês, mas se você comprar açúcar estrangeiro você vai pagar mais caro, porque os impostos vão ser mais caros. Beleza? Compra açúcar com quem você quiser, mas se for comprar com outro, você vai pagar mais caro. Você não é proibido, mas não é vantagem para você. Aí no ano seguinte vai ser aprovada a lei do selo. Qualquer coisa que fosse impressa, ela tinha que ter o selo da coroa britânica. Uma carta, um telegrama, sei lá, papel de bala, sei lá. Tinha que ter. Se for impresso, um documento impresso tem que ter o selo da coroa. Senão esse documento ele não circulava. E o selo era caro pra caramba. Aí a famosa lei do chá, ela vai ser promulgada em 1773. O chá é parte da cultura britânica até hoje, né? E foi parte da cultura americana também durante muito tempo, norte-americana, dos Estados Unidos, melhor dizendo. Então o que a Inglaterra vai fazer? Eles vão estipular essa lei e essa lei ela vai determinar que as colônias, as 13 colônias, elas só tinham permissão de comprar chá com a Inglaterra. Mais ninguém. Era um dos produtos mais consumidos na América do Norte, pelas 13 colônias. Galera de cultura totalmente britânica. Então a Inglaterra ela vai criar uma espécie de pacto colonial dentro da questão do chá. Revoltados com essa questão, e o chá britânico era caro pra caramba também. Revoltados com essa questão, vai acontecer um movimento, uma revolta, a famosa Festa do Chá em Boston, no Porto de Boston. Os revoltados, cara, os colonos, eles vão se disfarçar de nativos, vão se disfarçar de índios, vão invadir o porto e vão começar a jogar as caixas de chá que chegavam da Inglaterra no mar, em protesto. As tropas inglesas elas batem em cima e acontece um massacre em Boston. É um quebra-quebra e morre um bocado de gente. Um ano depois vai ser criada a Lei dos Intoleráveis, ou Lei Intolerável. A Lei Intolerável ela foi uma consequência da festa do chá de Boston. Essa Lei Intolerável ela determinava que toda rebelião ela sofreria dura repressão do governo. Era tolerância zero contra rebeliões. Né? Teve essa treta aí da festa do chá, então para tentar evitar que outras tretas aconteceram, os ingleses criam essa lei. E também por conta da festa do chá, vai ser criada ainda em 74 a lei do aquartelamento. O que era o aquartelamento? Para tentar segurar a onda dos revoltosos, a Inglaterra mandou várias tropas para cá, para a América, para cá, para lá, para a América do Norte, para as colônias deles. Só que esses militares, esses combatentes, não tinham um quartel para ficar. Então essa lei determinava o quê? Todo colono era obrigado a hospedar os oficiais ingleses. Se chegou um militar, um grupo de militares bateu na sua porta, você é obrigado a dar abrigo para eles, dar teto, comida e tratá-los muito bem. Eram chamados casacas vermelhas, que eram os militares britânicos. Aí no mesmo ano, contra essas leis, contra todas elas, os revoltosos eles vão se reunir no chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Beleza? Eles vão discutir soluções para acabar com essa repressão da Inglaterra sobre as colônias. Só que eles não vão chegar a conclusão nenhuma. Vai acontecer a- o Congresso e eles não vão chegar a nenhum consenso. Aí no ano seguinte vai acontecer o segundo Congresso da Filadélfia. Dessa vez eles conseguem achar soluções. Dessa vez eles se entendem. E aí, inspirados pelos movimentos iluministas, eles vão começar uma guerra separatista, uma guerra para a emancipação das 13 colônias em relação aos Estados Unidos, ou à Inglaterra, perdão.
Nessa revolução, eu destaquei 3 figuras para vocês. Primeira, o George Washington. George Washington, ele era um fazendeiro. Um grande fazendeiro, aliás, bem rico. E ele vai comandar as tropas americanas contra as tropas britânicas. Eu coloquei aí, famosas tropas britânicas, porque o exército inglês naquela época era muito famoso no mundo, era um dos mais fortes. A marinha tinha a Inglaterra tinha a marinha de guerra mais forte do mundo e o exército britânico também era muito forte. E o George Washington ele vai liderar tropas que vão vencer as tropas britânicas. Até por conta disso ele se tornou depois da independência o primeiro presidente dos Estados Unidos. Outra pessoa também foi o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele era o único representante das colônias no parlamento britânico. Ele era a única voz que as 13 colônias tinham na política britânica. Ele foi um dos responsáveis por trazer o pensamento iluminista para a América e difundir esse pensamento entre os colonos que originaria a revolta mais à frente. E ele também, durante as revoltas, as guerras de independência, ele vai buscar apoio internacional de outras nações que também estavam aderindo ao iluminismo. Ele vai buscar apoio às colônias, às revoltas das colônias. E vai conseguir muito apoio. A França, por exemplo, que estava mordida já com a Inglaterra, vai apoiar esse movimento nas 13 colônias. E tem também o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ele é muito importante nessa questão, porque ele foi o cara que redigiu a Declaração de Independência, que foi oficializada no dia 4 de julho de 1776. Por isso que a independência dos Estados Unidos é comemorada nessa data, inclusive. Resultados dessa treta toda. Mesmo depois da Declaração de Independência, as guerras continuaram, e a Inglaterra ela só vai reconhecer a independência das 13 colônias em 1783. Veja bem, a declaração foi assinada em 1776 e as guerras ainda duraram até 83. Depois de encerradas as guerras, vai ser assinado então o segundo Tratado de Paris. Vai ser o reconhecimento da Inglaterra dessa independência das 13 colônias. Só que quando eles assinaram isso, eles vão determinar que o Canadá, que eles tinham ganho da França, continue sendo território britânico. E a galera das 13 colônias concordam, beleza? Uma questão também, galera, para a gente fechar, é que as 13 colônias, elas não se tornaram um país de primeira. Cada colônia era como se elas tivessem se tornado 13 países diferentes, elas eram independentes entre si. O processo ele foi unificado, mas uma vez independentes, eles não se tornaram um único país, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Eles vão se tornar, cada colônia vai ser independente uma da outra. Depois que vai acontecer a expansão para o oeste, unificação, vai ter a guerra civil, a gente vai ver isso mais para frente, beleza? Mas no momento da independência, as 13 colônias elas eram independentes entre si. Cada uma tinha a sua vida particular. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Assistam esse vídeo, beleza? Reassistam, vai ficar no YouTube disponível. E façam as atividades. Qualquer dúvida, beleza? O resumo tá aí na apostila. E eu estou aqui, beleza? Só me mandar mensagem, me chama, tira a dúvida. É para isso que eu tô aqui. Safo? Valeu!